Vereador Bruno Pessutti, encaminhe ao Executivo Municipal a seguinte sugestão de ato administrativo ou de gestão. Alteração da Resolução URBS número 9, de 23 de março de 2018, que fixa a tarifa técnica de remuneração das concessionárias do Serviço de Transporte Coletivo de Passageiros de Curitiba, baixando o valor da tarifa técnica em virtude da retirada da PIS/COFINS e CID pelo Governo Federal incidente sobre o preço do diesel. Em discussão, o vereador Bruno Pessutti, autor do requerimento. 10 minutos, vereador. Prorrogáveis. Muito obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos os vereadores e vereadoras aqui presentes. Primeiro momento, nós temos que fazer aqui toda uma conjuntura dessa grave crise que o país passa. Na semana passada, estivemos falando aqui sobre uma das possibilidades da redução dos preços dos combustíveis, que já era motivada pelo terceiro dia da greve dos caminhoneiros, que até hoje se arrasta, provocando desabastecimentos, provocando o caos nas estradas, provocando uma série de prejuízos ao país, principalmente pelos animais mortos nas fazendas, sem ração, entre outros problemas que nós temos enfrentado e temos visto no dia a dia. Uma manifestação justa por parte dos caminhoneiros, devido aos altos custos dos combustíveis, dos impostos, mas que também já tem gerado grandes e graves prejuízos à economia do Brasil como um todo. Ontem mesmo conversava com um colega de faculdade que encontrei no supermercado, e ele, que trabalha numa empresa de metalurgia, já demonstrava a preocupação pela falta de insumos na produção dos seus materiais do dia a dia, fazendo com que boa parte da sua produção, na sua empresa, já estivesse prejudicada. Esse é apenas um dos diversos e milhares de exemplos que nós estamos tendo no dia a dia. Mas nós também temos aqui que parabenizar a atitude do prefeito Rafael Greca, que junto com toda a sua equipe de governo mobilizou a Guarda Municipal, a Polícia Militar do Estado do Paraná, o Exército, para fazer com que os ônibus do transporte coletivo, as ambulâncias, as viaturas do município, numa verdadeira operação de guerra, fizessem o possível para que não faltasse combustível. Curitiba foi uma das únicas grandes cidades do país que operou 100% da sua capacidade na frota na segunda-feira, no pior dia da crise, quando todas as cidades já estavam desabastecidas de combustível. O prefeito Rafael Greca fez com que a cidade de Curitiba, praticamente, nessa questão do transporte, não percebesse que havia uma crise. Os caminhões de lixo estavam abastecidos, os ônibus estavam abastecidos, as viaturas da polícia, todos esses veículos que prestam serviços públicos essenciais estavam abastecidos e funcionando plenamente, vereador Sabino Piccolo. Isso merece o nosso aplauso e a nossa verdadeira aclamação por parte da Câmara de Vereadores, porque fez com que a cidade de Curitiba tivesse os menores efeitos possíveis de uma grave crise. Uma parte, vereador, na sequência. E nós estamos aqui hoje, então, sob essa tribuna, presidente, para discutir a redução da tarifa técnica do transporte coletivo. No domingo, o presidente da República foi, em cadeia nacional, avisar todas as reivindicações que eram feitas pelas classes dos caminhoneiros, o atendimento dessas reivindicações. E boa parte dessas reivindicações está na redução de 46 centavos do preço do diesel, na redução da PIS/COFINS, na extinção da CID, em outras ações que farão com que o preço do diesel seja menor. Aqui na cidade de Curitiba, salvo engano, na época do prefeito Beto Richa, ou já no governo do Beto Richa, a isenção do ICMS, dos 12% do ICMS que incide sobre o diesel, os ônibus do transporte coletivo de Curitiba já são isentos. Mas havia e ainda existe a evidência, a incisão da PIS e da COFINS. Só que agora, com a extinção da PIS, da COFINS, da CID, nós estamos aqui fazendo essa sugestão de ato administrativo de gestão para que a Resolução 9, essa que foi feita recentemente, até, se eu não me engano, o vereador Goura subiu na tribuna para falar dela, que falava sobre o aumento da tarifa técnica. Quando nós olhamos aqui, a Resolução 9, de 23 de março de 2018,
ela diz o seguinte: a diretoria da URBS, no uso das suas atribuições previstas no artigo 26, inciso 5, do Estatuto Social, e no artigo 20, incisos 13 e 14, do Decreto Municipal 13.356, de 15 de dezembro de 2018, e, considerando o pleito do reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão decorrente da complementação da PIS/COFINS incidente sobre o preço do diesel, objeto do protocolo 109.513 de 2017, considerando o recálculo de pessoal, entre outros itens, artigo 1º, fixar em R$ 4,24,23 o valor da tarifa técnica. Então, a tarifa técnica do transporte coletivo de Curitiba subiu no dia 23 de março para R$ 4,23, muito decorrente da elevação do preço do combustível pela majoração que houve em 2017 do preço da CID. Nós, então, agora pedimos ao prefeito municipal que faça a redução da tarifa técnica para que esse dinheiro que hoje a tarifa técnica paga, que é aproximadamente 15% do custo do transporte, é o combustível. Nós temos que fazer com que essa redução do preço do combustível não fique no bolso dos empresários, porque o combustível vai ficar mais barato para o empresário e a prefeitura municipal, o trabalhador, o patrão que paga a tarifa do transporte coletivo, os R$ 4,25, que é a tarifa social, esse valor correspondente ao combustível, essa diferença que será provocada pelas essas medidas provisórias feitas pelo presidente Michel Temer, não deve ficar no bolso dos empresários, deve ficar ou no fundo do transporte para melhorias no sistema ou provocar uma redução na tarifa social. Então, essa é a nossa sugestão para que a Prefeitura de Curitiba reduza a tarifa técnica do transporte devido à redução do preço do combustível. Então, eu passo aos apartes, primeiro a vereadora Julieta Reis e, na sequência, o vereador Osias Moraes. Meus parabéns, vereador, Vossa Excelência, que é um estudioso da questão técnica do transporte coletivo de Curitiba. Oportuna a sua proposta, no sentido de que a sugestão desse ato administrativo da alteração da resolução da URBS número 9, de 23 de março de 2018, que fixa a tarifa técnica de remuneração das concessionárias do Serviço de Transporte Coletivo de Passageiros de Curitiba, baixando o valor da tarifa técnica em virtude da retirada do PIS/COFINS CID pelo governo federal incidente sobre o preço do diesel. Vossa Excelência tem toda a razão, tem todo o nosso apoio. Não tem sentido toda essa revolução que aconteceu no Brasil se o principal, que são os usuários, não tiverem algum benefício. Então, parabéns, conto com o nosso apoio. Obrigado. Obrigado, vereadora Julieta Reis. Vereador Osias Moraes. Parabéns, vereador Bruno. Mais uma vez, o senhor mostra a competência nesta casa de trazer esta disposição, porque é um assunto muito relevante para o nosso usuário do transporte coletivo. O nosso prefeito também está de parabéns e mostra que nós andamos aliado com a população de Curitiba, com a responsabilidade que temos com esse Estado. Tanto o prefeito, quando pediu o auxílio da Polícia Militar, da Força Militar e também da Guarda Municipal para escoltar, para que houvesse diesel para a nossa população, isso mostra a competência e a responsabilidade deste governo, deste prefeito. E Vossa Excelência, mais uma vez, com muita competência e responsabilidade, faz essa indicação para que o nosso prefeito venha acatar e a população, então, receba este ganho que é para a população, esta redução do PIS/COFINS e de toda a redução que o governo Michel Temer fez. Parabéns, Bruno. Obrigado, vereador Osias. Vereador Cacá Pereira. Obrigado pela parte, vereador. Quero saudá-lo pela iniciativa e dizer que, como um grande estudioso e um exemplo de relator que foi da CPI, tem conhecimento de causa e fala com tranquilidade e com segurança, porque realmente estudou e fez uma ótima relatoria na CPI. Foi para esta casa um exemplo que realmente a CPI não teve atrelamento e demonstrou várias falhas e realmente poderia baixar. Tendo em vista agora a questão da baixa do diesel, e aí diga-se de passagem, pela grande manifestação dos guerreiros profissionais caminhoneiros e a sociedade apoiando agora mais do que nunca,
tem que repassar para a sociedade, porque a sociedade abraçou a causa deles, consequentemente queria esse resultado para eles também, para todos nós. Entendo que não tem que ficar como lucro, tem que ser repassado para a sociedade, e aí, se for para dividir, que divida com os trabalhadores, quando da database, dando um aumento condizente, merecido para esses profissionais, também do transporte, a exemplo de uma representatividade aqui do nosso companheiro Rogério Campos, como profissional do transporte. Parabéns, tem todo o nosso respeito, nosso apoio, e entendemos que realmente não deve-se ficar como lucro para essas empresas, porque o diesel, quem conhece do transporte sabe que ele representa muito nos custos, e uma vez que teve essa redução, que não das melhores, mas uma redução significativa, entendo que tem que repassar sim para a sociedade, e consequentemente pode ser aí, com certeza o Rogério vai referendar isso para os profissionais do transporte coletivo, que são os guerreiros tão quanto a toda a sociedade trabalhadora brasileira. Parabéns. Muito obrigado, vereador Cacá Pereira. Senhor presidente, solicito mais 10 minutos para a discussão. Agradeço a Cacá Pereira, Julieta Reis. É justamente isso. Quando Vossa Excelência acompanhou o nosso relatório na CPI, em nenhum momento nós fomos aqui para atacar as empresas ou atacar a prefeitura. Nós fizemos um trabalho, para quem não estava aqui como vereador, estritamente técnico. Foi elogiado pela imprensa e por todos os setores pela forma técnica que fizemos. Ao protocolá-la no Ministério Público, nós cumprimos o nosso dever, que era investigar e fazer os protocolos devidos. Até agora, o Ministério Público e as outras casas, o Tribunal de Contas já fez a sequência, já fez os julgamentos, está para uma decisão do Pleno. Mas o Ministério Público arquivou as denúncias por interesse público. Mas nós não estamos aqui para falar do passado, e sim também agora um pouco do presente. Só para ressaltar um pouco daquilo que nós estávamos falando, na CPI, o contrato que existe nas empresas, ele faz com que as empresas tenham o lucro, seja pelo capital investido. Essa é a única parte que as empresas podem ter um lucro. Claro que, obviamente, há uma defasagem, como foi denunciado por nós na CPI, de que em alguns pontos a prefeitura paga a mais do que deveria, e outros pontos as empresas têm um prejuízo que não deveriam ter. Por exemplo, em pessoal, as empresas acabam tendo que contratar mais pessoas por afastamento, etc., e elas têm um prejuízo muito grande em pessoal, mas tem, por exemplo, um excesso de arrecadação em outros itens que, na verdade, forma-se no final o equilíbrio da tarifa, né? Mas, por exemplo, o único lucro que elas têm que ter é em cima do capital investido. Um ônibus biarticulado, esses novos que foram comprados, eles foram comprados aproximadamente R$ 1.300.000. E a URBS, obrigatoriamente, todo mês, o contrato prevê 1% de remuneração sobre o capital investido. Então, isso significa que, durante toda a vida útil do ônibus, a URBS pagará todos os meses R$ 13.000 de lucro sobre aquele ônibus que foi comprado. Mas também ela não faz apenas isso, ela amortiza o investimento. Como os biarticulados têm 15 anos de vida útil, são 180 meses, a URBS faz um pagamento mensal de R$ 7.222, mais os 13.000, que totaliza R$ 20.000 por mês por ônibus, sem contar aí a questão do pneu, a combustível, contar as peças, a manutenção, que também são outros itens do contrato, e que a gente precisaria, de novo, de 45 minutos aqui para poder explicar item a item. Mas, nesse ponto do combustível, que deveria ser exatamente aquilo consumido, deveria ser ressarcido pela URBS, as empresas não podem ter lucro. As empresas não podem ter lucro. Então, se há uma redução significativa, como está acontecendo agora, no preço do combustível, é óbvio e, na verdade, obrigatório que nós temos que, como Poder Legislativo, pedir ao prefeito que retire esse custo da tarifa, para fazer com que ou a tarifa técnica seja reduzida, conforme eu falei, e que forme-se novamente um fundo. Isso pode representar cerca de 2 ou 3 centavos na tarifa técnica, um pouco mais, que são, cada centavo na tarifa técnica é R$ 1 milhão por mês. Então, faço as contas, se reduzir a R$ 1 milhão por mês, são R$ 12 milhões ao ano, que não pode ficar no bolso do empresário. Ou tem que ficar no fundo do transporte coletivo, ou na redução da tarifa técnica. Então, eu agradeço aos colegas vereadores, peço o voto favorável. Eu queria uma parte... vereadora Maria Monfrão, claro, eu tinha esquecido. Muito obrigado.
Obrigada, nobre vereador. Eu achei ótima essa sugestão de encaminhar ao prefeito, porque eu vejo que a gasolina R$ 5,00 o litro, o povo vai ser incentivado a andar de ônibus. Aí haveria mais arrecadação para o município, né, para a URBS, né, que poder mais, porque com certeza o usuário dos carros vão deixar seus carros em casa e vão andar de ônibus se a tarifa baixar. Então, parabéns pela sua sugestão. Vamos esperar que seja acatada pelo nosso prefeito. Muito obrigada. Muito obrigado, vereadora. E a senhora toca num ponto que até estava esquecendo de usar na minha fala, sobre a necessidade de mais pessoas utilizarem o ônibus. Afinal, o preço do combustível estratosférico, como está agora, faz com que muitas pessoas façam a opção de novamente utilizar o transporte coletivo. E para que as pessoas possam voltar a utilizar o transporte coletivo, é fundamental na cidade como Curitiba, na região metropolitana, a criação do bilhete único, que é a tarifa temporal. Nós temos que fazer a criação dessa tarifa temporal ao nosso projeto que está para ser votado nessa casa, a essa discussão do custo, e esse custo pode inclusive ser absorvido pela essa redução da tarifa técnica, porque assim como o vereador Hélio Vribisky, que subiu agora há pouco nessa tribuna, reclamava que no Uberaba não tinha ligação com o centro, ou era muito difícil, tinha que ir até um terminal, nós poderíamos fazer com que o bilhete único, a liberdade do usuário. Já apresentei aqui diversos exemplos de como as pessoas podem se beneficiar com o bilhete único, que é a tarifa temporal com o cartão, com validade de 2 horas, essa tarifa de R$ 4,25, aí criando-se a tarifa diária, a tarifa mensal, fazendo com que o trabalhador, a trabalhadora, utilize o ônibus quantas vezes forem necessárias, sem precisar pagar absolutamente nada mais pelo período contratado. Um trabalhador que recebe um vale-transporte mensal, ele poderia ter o bilhete único mensal, ir trabalhar, ir para a escola todos os dias, fazer 4 ou 5 vezes o uso do ônibus todos os dias, tendo o sábado e o domingo gratuito para ser utilizado. Isso tudo é possível, nós já apresentamos cálculos aqui, que isso é possível e tem que ser criado na cidade. Eu dou um exemplo do morador do Guabirotuba, que trabalha na região do Batel, que para ir de ônibus ao trabalho na segunda-feira, sem combustível, obrigatoriamente tem que pagar 2 passagens, pois não há um ônibus que passe entre a casa dele até o Batel, no Guabirotuba, Uberaba. Ele tem que pegar 2 ônibus, fazendo com que a sua viagem custe aproximadamente o mesmo tanto que pegar um táxi ou um aplicativo. Então, é fundamental a criação do bilhete único na cidade. Eu dou mais uma vez a palavra ao vereador Cacá Pereira, que solicita. Quero só reforçar aqui e dizer que o projeto do bilhete único realmente é de suma importância, e também deixar uma sugestão que também Vossa Excelência defende, que dê uma contrapartida nesse caso da baixa do diesel, de pelo menos que volte aí, repense a domingueira, que é muito importante para toda a população de Curitiba, para incentivar as voltas aos parques, às igrejas e ao seu lazer. É muito importante, sei que Vossa Excelência defende. Obrigado. Defendo tanto que acredito que com o bilhete único, inclusive quem for o detentor do cartão transporte, poderá utilizar os ônibus finais de semana, domingo e feriados, gratuitamente, sem precisar pagar pela domingueira. Mas, obviamente, a domingueira poderia retornar com essa redução que poderia ser provocada com o combustível. Uma parte, então, por gentileza, vereador. Vereador Rogério Campos. Muito obrigado. Vereador, espero que toda e qualquer ação que nós, parlamentares, tomar aqui nessa casa, ela sempre venha de encontro, como falou o vereador Cacá, não só com a população, quanto ao sistema todo, mas também aos trabalhadores de transporte coletivo, que deram o título a Curitiba do melhor transporte coletivo do mundo. E a gente sabe qual foi a maneira que isso aconteceu, como isso se deu no passado, quais características tenham ou tinham para chegar a ser o melhor do mundo. E a gente sabe que para que isso retome, que com certeza é um sonho seu, um sonho meu, um sonho de todos os vereadores dessa casa, e também da população, do prefeito, da equipe, isso é bom, é gostoso para todo mundo da cidade, principalmente para nós que estamos legislando e para quem está no comando da cidade. Então, que todas as ações que essa casa, que o Poder Executivo tome, que ela venha de encontro com a população,
com os trabalhadores que deram esse título e que seja orgulho para nós que estamos aqui nesse momento, não sabemos se amanhã ou depois estaremos, para quem está no comando do Poder Executivo também. Então, eu acho que toda e qualquer ação tem que ser em prol do ser humano. Obrigado, vereador. Muito obrigado. Já peço 30 segundos para concluir. Essa redução no preço do combustível, que poderá, por exemplo, reduzir na tarifa técnica, vereador Rogério, pode ser, inclusive, pelo Fundo Municipal de Transporte, ser aplicado em segurança para os usuários e para os trabalhadores, com mais medidas de segurança, porque hoje é um dos graves problemas que nós temos no transporte. Não, já está encerrando meu tempo. Eu agradeço a todos os apartes e todas as participações e peço o voto favorável. Continua a discussão, vereador Goura. Na sequência, Goura para discutir, vereadora professora Josete na sequência. Vereador Goura, 10 minutos prorrogáveis. Obrigado, presidente. Eu subo aqui para fazer coro à solicitação e à sugestão do vereador Bruno Pessutti e alguns dados importantes. A redução dos impostos, ela tem que sim imediatamente refletir na redução da tarifa técnica da cidade. A gente teve em 2014 uma média de 2.200.000 viagens por dia, número de usuários do sistema. Em 2015, com a desintegração, esse número cai bastante, para 1.600.000 aproximadamente. Com a reintegração, já na gestão Rafael Greca, o número cai ainda mais, cai para 1.394.000. Então, a gente tem que refletir seriamente do porquê que o sistema do transporte coletivo está perdendo usuários. Em questão de número de viagens de ônibus, os ônibus, a frota, em 2015 foram 15.210 viagens, caindo drasticamente em 2016 para 14.722. E, em 2007, menos 2%, 14.450, ou seja, ainda em redução. Em contrapartida, em contraste, a evolução da tarifa é inversamente proporcional. Ela sobe de 2014 para 2015, 45 centavos, 2015 para 16, mais 40, e o maior aumento no início da gestão no ano passado, 2016 para 2017, em 55 centavos. A gente teve, até poucos meses atrás, a tarifa mais cara do Brasil, R$ 4,25. Porto Alegre nos ultrapassou, foi para R$ 4,30 em Porto Alegre. Eu lembro que em julho de 2017, o governo federal aumentou em 86% a alíquota do PIS/COFINS sobre o óleo diesel, e esse reajuste fez a prefeitura aumentar a tarifa técnica em 0,03 centavos. Ou seja, uma mudança tributária imediatamente refletiu no aumento da tarifa paga aos empresários. No entanto, teve um outro lado também. Em 2013, teve uma redução do ICMS sobre o óleo diesel, o imposto estadual. Essa redução fez com que a Urbis reduzisse a tarifa técnica de R$ 2,99 para R$ 2,93. Isso em 2013. E agora, no dia 28, a Urbis já se manifestou que irá analisar essa possibilidade de redução, que o vereador Bruno, de forma muito coerente, veio aqui pedir e sugerir que seja implantada. E esse é o coro que nós fazemos. Assim, a questão que foi muito bem aparteada, a vereadora Maria Manfron e outros vereadores, o preço da tarifa é um fator que inibe e reduz o uso do transporte coletivo. E, paradoxalmente, a gente tem o aumento do uso dos veículos motorizados individuais, o aumento do uso dos carros e outros veículos de aplicativo também. Então, a cidade precisa do transporte coletivo, precisamos de um transporte coletivo mais acessível, cuja tarifa seja mais justa, mais digna, e também, vereador Cacá não está presente, o pedido e o reforço da volta da domingueira. É imprescindível o acesso à cidade nos dias de lazer para os cidadãos.
Então, só quis trazer esses dados para complementar uma parte, vereador, a discussão trazida pelo vereador Bruno Pessutti, e que a gente tem um histórico, um precedente de mudanças tributárias, mexendo imediatamente na tarifa técnica aqui do transporte coletivo. Vereador Zias. Obrigado, vereador Goura. E eu quero também reforçar esse coro, junto ao senhor e ao Cacá e ao vereador Bruno, sobre a domingueira. A domingueira está fazendo falta para a nossa população e reforçar o coro com o nosso prefeito Urbis para que venha aproveitar esse momento agora e também trazer de volta a domingueira, porque nós temos muitas pessoas que querem conhecer os nossos pontos turísticos da cidade, querem chegar até as instituições para conhecer, e a domingueira está fazendo falta. Então, é pertinente a sua fala, junto com todos que já falaram, e parabéns, tá? Obrigado, vereador. Sem mais, coloco aqui esse pedido. Obrigado. Continua em discussão o requerimento. Para discutir, vereadora professora Josete. Na sequência, teremos a tribuna livre. Convidado é o senhor Autônomo Alcântara, que ele vai falar sobre a importância da destinação correta de resíduos e animais mortos. Então, a palavra à vereadora professora Josete para discutir o requerimento. Senhor presidente, demais membros da mesa, vereadoras, vereadores, funcionários da casa, demais presentes. Eu gostaria de reforçar alguns aspectos que já foram colocados aqui no debate. Acho que esse é um momento importante para que nós possamos trazer essa discussão novamente à casa. Primeiramente, antes de aprofundar o tema, gostaria de parabenizar o vereador Bruno Pessutti. Acho que essa é uma iniciativa muito importante. E todos nós que acompanhamos a CPI, temos a certeza que foi um trabalho muito importante, um trabalho técnico, muito bem elaborado pelo vereador Bruno Pessutti. Então, acredito que a casa, a partir daquele relatório e a partir da conjuntura que se apresenta, tem que buscar alternativas no sentido de nós buscarmos baixar o preço mesmo da tarifa, né? Eu acredito que nós tivemos um reajuste no ano passado de 4,25, né, onde havia uma diferença, e esse reajuste ficou para além, né, da tarifa técnica. Então, os usuários pagaram por isso, nós fizemos a crítica naquele momento. Como bem lembrou o vereador Goura, até então tínhamos a tarifa mais cara do Brasil, hoje é a segunda entre as capitais, né, vereador? Só perdemos para Porto Alegre. E acredito que essa alteração do PIS e do COFINS e da própria CID, né, medida aí tomada pelo governo federal, ela deve ter, né, a sua repercussão aqui em termos da tarifa do transporte coletivo em Curitiba. Para além dessa discussão, eu acredito que é um momento importante para a sociedade brasileira em refletir sobre o papel estratégico da Petrobras. Primeiramente, eu acredito que essa greve dos caminhoneiros, né, além de afetar os vários setores da economia do país, ela é resultado de uma política de preços de combustíveis da Petrobras, sob a gestão do governo Temer, governo golpista, né, governo ilegítimo, que está instaurando o caos no país, porque fez uma opção, abriu mão, né, do papel estratégico da Petrobras, no sentido de ser uma empresa pública com uma função social que vinha sendo construída como
uma empresa que tinha um papel central para a economia, né, para a estabilidade da economia e para o desenvolvimento social do Brasil. Então, o elemento central dessa crise é a mudança na política de preços dos derivados de petróleo por parte, né, do senhor Pedro Parente, que é o atual presidente da Petrobras, infelizmente, desde 2016. A partir de então, as refinarias da empresa passaram a praticar os mesmos preços do mercado internacional, com a adoção da paridade, e o Brasil passou a sofrer diretamente o impacto das tensões mundiais em torno da disputa pelo petróleo. Nós não podemos deixar de trazer essa reflexão para essa casa. É importante lembrar que nessa gestão, a partir de 2016, ocorreram 229 reajustes no preço do diesel e 16 deles somente nos últimos 30 dias. A gasolina saltou nas refinarias de R$ 1,74 para R$ 2,09. O diesel foi de R$ 2,00 para R$ 2,37. Então, aumentos aí superiores a 18%. E para o consumidor, os preços médios nas bombas dos combustíveis subiram de R$ 3,40 para R$ 5,00. Alta de 47% no litro da gasolina. E de R$ 2,89 para R$ 4,00 o litro do diesel. Então, reajuste aí de 38,4%. Essa nova política representou um giro em relação à política de represamento de altas adotadas pelo governo da presidenta Dilma, que impôs à empresa um controle de preços para subsidiar os combustíveis e ajudar a conter a inflação. Para se ter uma ideia, acho que é importante a gente trazer os dados, em 12 anos de governo do PT, foram apenas 16 reajustes, feitos de forma espaçada e moderada, conciliando os interesses da empresa com os interesses do bem-estar público. Então, essa reviravolta fez com que o preço do diesel no Brasil esteja hoje 56% acima do preço internacional do produto, e com a segunda gasolina mais cara do mundo. Acredito que é importante nós destacarmos aqui também as alterações que foram realizadas no Estatuto da Petrobras. O Estatuto 6º, né, da Petrobras passou a ter o seguinte teor: a União compensará a cada exercício social a companhia pela diferença entre as condições de mercado definidas conforme o parágrafo 5º e o resultado operacional ou retorno econômico da obrigação assumida. Então, é óbvio que nós temos que falar, né, na redução dos impostos, mas é fundamental que nós façamos uma reflexão sobre o papel estratégico da Petrobras. Então, a redução dos impostos ela pode amenizar o problema, mas ela não vai resolvê-lo, né, porque nós temos essa questão de fundo que é muito, que é central, né, em relação aos preços da gasolina e do diesel no Brasil. Então, na verdade, essa mudança estatutária, ela submete o acionista controlador, que é a União, aos interesses privados da empresa, que é a Petrobras, numa ilegal e indevida inversão de poderes e de desprestígio das prerrogativas que detém a União. Além disso, as deliberações estatutárias transferem à sociedade brasileira o ônus da eventual política de preços que, de qualquer forma, importem prejuízos ou redução de lucros da companhia, impondo ao povo o risco da atividade econômica. Então, é importante que nós tenhamos claro esses elementos, né? Além disso, acreditamos que
essa direção entreguista da Petrobras tem colocado em prática a abertura da empresa aos interesses privados do setor e do capital estrangeiro. Os golpistas reduziram em 30% a produção nas refinarias e abriram o mercado brasileiro para importação de produtos. Para se ter uma ideia, nossas importações de derivados norte-americanos subiram de 41% para 82% nesses 2 anos. Também foi anunciada a venda de 4 refinarias, entre elas a refinaria Getúlio Vargas, a Repar, localizada aqui em Araucária, região metropolitana de Curitiba. E, além disso, né, esse governo do golpista indicou para o Conselho de Administração da Petrobras pessoas vindas da concorrência do capital privado, entre eles executivos da Shell e do Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Combustíveis, IBP, entidade que representa o interesse das empresas do setor que concorrem diretamente com a Petrobras. Então, todos esses aspectos são importantes que sejam ditos, porque nós não podemos limitar a nossa discussão à questão do PIS e COFINS, né, e a questão também da CID. Eu solicito mais 5 minutos para garantir a parte do vereador Bruno Pessutti. Então, vereador Bruno, pois não. Obrigado, vereadora Josete. Obviamente que o discurso que nós estamos fazendo aqui não é sobre o tema Petrobras. E talvez, se a gente for entrar no mérito, temos que permitir para que outros vereadores também possam fazer tal debate. A política tributária, a política de preço da Petrobras, no meu entendimento, eu acredito que ela é a correta nos dias de hoje, até porque o preço do diesel na refinaria é de R$ 2,60. A antiga política de preços da Petrobras provocou um rombo de 70 bilhões de reais nos cofres da empresa. E esses 70 bilhões nos cofres da empresa são 10 vezes superior, inclusive, ao que foi constatado em corrupção na empresa. São 6 bilhões de corrupção, mais 70 bilhões de prejuízo aos cofres das empresas por causa do congelamento do preço do petróleo. O petróleo, assim como o aço, assim como a soja, assim como outras tantas commodities, ele é tarifado, ele tem um custo internacional. E as empresas, assim como a Petrobras, que é uma empresa de capital aberto, ela não é mais uma empresa basicamente do povo brasileiro, ela é uma empresa de capital aberto, elas têm que ter a sua solvência, o seu lucro, para que o lucro, voltando ao seu proprietário, que é o povo brasileiro, na grande maioria, seja revertido em benefício da população. Nós temos que, sim, fazer política tributária em cima do preço do combustível. O preço do óleo diesel no Brasil, na refinaria, é R$ 2,60. O preço da gasolina no Brasil, na refinaria, é R$ 2,03. Só que os tributos incidentes são tão altos que fazem com que o Brasil, infelizmente, tenha um dos combustíveis mais caros do mundo. E, infelizmente, o Brasil hoje tem que colocar muitos tributos no seu combustível, fazer a sua sanha arrecadatória cada vez maior devido aos anos de, vamos assim dizer, pujança, onde se aumentou tanto os gastos públicos, fazendo com que o Brasil hoje não possa reduzir os seus custos, tendo um déficit primário de 160 bilhões de reais aproximadamente. Então, eu acredito, no meu ponto de vista, que a política da Petrobras fazer as variações, e agora mais acertadamente fazendo essa variação mensal do preço do diesel, é correta no ponto de vista para que a empresa possa vender os seus produtos do preço que eles custam, não tendo prejuízo em cima disso, e fazendo com que os lucros possam ser revertidos para a população brasileira. Por exemplo, uma ação da Petrobras está pagando 5 centavos para quem é o dono dela, 5 centavos por ação. Se o Brasil possuir 50 bilhões de ações da Petrobras, aqui só fazendo um número mais ou menos aleatório, ela receberá bilhões de reais também, que deverá ser revertido ao Tesouro Nacional, e esse sim é aplicado na educação, na saúde, em segurança pública e em outros órgãos. Então, a política da Petrobras, por ser uma empresa, ela está acertada, porque ela tem um preço internacional. A Vale do Rio Doce tem um preço internacional. Pergunte para um fazendeiro, temos fazendeiros aqui do nosso lado, se ele gostaria de ter o preço da soja controlado
no nível nacional. Obviamente que não, o preço da soja é internacional, ele vende o preço da soja internacionalmente. Eu entendo, o seu discurso, é o discurso do assim, PT. É que eu pedi 5 minutos, o senhor já usou... Mas Vossa Excelência pode prorrogar por mais 5 minutos. Eu só estou aqui dizendo que o debate é muito mais amplo que esse, agradeço o seu à parte e peço o voto favorável a Vossa Excelência no nosso requerimento. São as contradições, o senhor fez a crítica à minha fala, mas usou quase 4 minutos em cima do tema que eu me reportei aqui. Mas, enfim... eu acho que nós não somos uma ilha, então, quando nós debatemos um tema aqui, nós temos que debatê-lo na sua complexidade, na sua totalidade. E aí é uma questão de visão, né, de concepção de Estado, que a minha é diferente da sua. Nós defendemos o papel estratégico da Petrobras. Então, esses 70 bilhões, entre aspas, de prejuízo que o senhor coloca, trouxeram benefício, geraram empregos e fizeram, inclusive, nós termos a condição de descobrir o pré-sal, que hoje, infelizmente, se acabou com o regime de partilha, se abriu mão de bilhões, inclusive, de impostos para a iniciativa privada, para as grandes petrolíferas estrangeiras, e se perdeu o papel estratégico da Petrobras. Então, nós acreditamos que a Petrobras ela tem que contribuir para o desenvolvimento do país e para a soberania energética brasileira. Então, isso é uma questão de concepção. E nós defendemos uma política justa e soberana de preços do derivado do petróleo. Isso quer dizer que a empresa ela deve ficar a serviço da população e do papel estratégico que o setor energético tem para o país. E não... Mais 2 minutos só para concluir. E não voltada única e exclusivamente aos interesses do mercado. Então, essa é uma questão de visão, né, e de concepção estratégica. A matriz energética do país está seriamente ameaçada por conta das políticas tomadas pelo governo de Michel Temer. Seja em relação à parte que diz respeito à Petrobras, a questão do petróleo, do pré-sal, seja a questão da energia elétrica, seja a questão, por exemplo, do debate, né, de outra matriz importante que diz respeito à questão da água, ao aquífero Guarani, né? Então, esse é um momento importante para nós refletirmos que nação nós queremos. Uma nação de joelhos ao capital internacional, ao interesse das grandes petrolíferas, ou uma nação soberana que consiga ter uma empresa, como tinha até então, que tinha um papel estratégico e, ao mesmo tempo, conseguia fazer uma regulação, né, dos preços para garantir, né, o emprego, para garantir a economia interna do Brasil. Então, acho que esse aspecto vai ser debatido no próximo período, quando nós estaremos definindo aí o próximo presidente desse país. Obrigada. Continue a discussão. Vereadora Noêmia Rocha. Eu vou abrir mão. 10 minutos prorrogáveis. Vou abrir mão, vereador, presidente, em favor da tribuna livre, tá? Ok, vereador, agradeço. Continua a discussão. Encerrada a discussão. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Requerimento de autoria do vereador Bruno Pessutti. Aprovado. Obrigado, senhor presidente. Voltamos a essa tribuna para novamente falar sobre os assuntos importantes que têm acontecido no cotidiano. Também parabenizamos aqui o fotógrafo Nego Miranda, né, a sugestão do requerimento de votos, congratulações e aplausos do vereador Goura pelos 40 anos de profissão, uma profissão que é muito importante, uma profissão que registra os nossos momentos, importantíssima profissão que nós temos entre todas as outras. E nós voltamos a essa tribuna para, em primeiro lugar aqui, vereador Pierre, agradecer a superintendente do trânsito, a Rosângela Batistella, que chegue a ela esse agradecimento, que finalmente conseguimos fazer a instalação
das permissões de estacionamento ali na rua Mateus Leme. Após a criação do binário, foi feita a instalação das placas permitindo o estacionamento no lado direito da via, após as 20 horas e também sábados e domingos. Então, essa importante reivindicação foi atendida, vai beneficiar bastante aquela região, a partir da churrascaria do Ervin, o Albatroz e os moradores ali na região. Afinal, é mais opção de estacionamento para as pessoas que frequentam aqueles locais, que tinham os estacionamentos antes o remanso já existe do lado esquerdo, mas ele é insuficiente para a quantidade de carros que estacionam. Então, tinha os estacionamentos antes da implantação do binário e estavam sem essa opção até domingo passado, quando foram instaladas as placas de sinalização. Mas nós estamos voltando aqui à tribuna também, no grande expediente, para complementar tudo aquilo que estávamos falando, vereador Rogério, dessa crise nacional do desabastecimento. A crise dos caminhoneiros, a greve dos caminhoneiros provocando essa crise nacional de desabastecimento. Primeiro, mostrar o quão dependente esse país é de uma única categoria importantíssima, que é os caminhoneiros. No passado, nós tivemos os trens, tivemos outras formas de transporte, mas isso tudo foi esquecido e hoje deixa, inclusive, o transporte aéreo completamente dependente dos caminhoneiros. Os únicos aeroportos do país que tinham livre demanda de consumo de combustível eram os aeroportos do Galeão e o de Guarulhos, que, por serem aeroportos internacionais, principais saídas do país, eles são abastecidos diretamente das refinarias. Então, claro que, obviamente, por causa da quantidade de combustível que é consumida, um 777, um grande avião, ele consome cerca de 170 mil quilos de combustível em um único abastecimento. Então, é bastante. Um 737, esse avião mais ou menos que nós vemos, o mais comum, 737, um 320, são os aviões de grande porte nacional, mas de um corredor só, são 26 mil quilos de combustível que vai dentro de um avião desse. Então, para a gente analisar a quantidade de combustível consumido fóssil no país. A refinaria repara aqui em Araucária, todos os dias, 22 milhões de litros de combustíveis. Milhões de litros de combustíveis para os postos de gasolina e combustível, postos de combustíveis, e mais 1 milhão de litros de querosene de aviação todos os dias são destinados para o consumo da sociedade brasileira. E essa crise mostra o quão dependente nós somos, não só de combustíveis fósseis, mas dos caminhoneiros, e a importância dessa categoria e a correta decisão do governo federal, digo eu, de reduzir os impostos, de reduzir a tributação incidente sobre esse combustível da governadora Cida Borghetti, que reduziu a base do ICMS. Eu ainda acho que deveria o ICMS incidir sobre o valor da refinaria, que é 2,60, não sobre 2,95. Mas isso tudo são debates que nós temos que fazer no dia a dia. Mas o desabastecimento provocou e tem provocado filas imensas nos postos de combustível, vereador Mauro Inácio. Vossa Excelência, que tem um carro movido a álcool e gasolina, tem essa dificuldade de achar um posto de combustível ainda com combustível. Tem a bicicleta, e graças ao prefeito Rafael Greca, tem os ônibus do transporte para poder utilizar no dia a dia. Conversava agora com o vereador Tiago Ferro, das comunidades terapêuticas, que não tem gás butano, propano para fazer o alimento dessas pessoas. E o que vai fazer? Vai simplesmente soltar essas pessoas na rua? Não. Nós temos que buscar métodos e novas soluções, como, por exemplo, levar o gás natural da Compagás a esses estabelecimentos, porque o gás natural está em pleno funcionamento. Por quê? Porque é canalizado. Então, o país precisa de um novo debate sobre a sua infraestrutura. Levar o combustível para os aeroportos, por exemplo, condutos, deixar uma frota destinada ou aumentar a capacidade de armazenamento no transporte coletivo com o combustível fóssil, mas não só isso, nós precisamos, e eu estou escrevendo um projeto de lei sobre isso, para que em 30 anos no máximo, toda a frota de ônibus da cidade de Curitiba seja híbrida ou elétrica, movidas a combustível renovável, porque nós não podemos ficar refém do combustível fóssil e, eventualmente, de uma crise como essa acontecer no futuro, fazendo com que a população fique desabastecida de transporte ou, pior, desabastecida de alimentos. Afinal, enquanto nós tivermos os nossos pés e calçadas e asfalto decente, nós poderemos ainda caminharmos até os nossos destinos
destinos, mas nós não poderemos ficar sem os nossos alimentos. E para preparar esses alimentos, nós precisamos de energia, desde que seja elétrica, através do sol, ou gás natural vindo de gasodutos, mas também que nós possamos ter a possibilidade de que, em crises como essa, a população que não possa sofrer. Acho que o vereador Tiago Ferro se inscreveu, passo a parte a ele. Parabéns, vereador Bruno, pela reflexão do impacto que, de fato, o Brasil está recebendo com a greve e as consequências dela. A economia não pode ficar refém de uma única fonte de energia, como o senhor está falando, e precisamos ter a diversidade. Hoje, tantas energias limpas sendo produzidas por todo o mundo, o Brasil precisa receber de braços abertos, e Curitiba precisa voltar a ser essa referência de que recebe a tecnologia, a inovação e a sustentabilidade em nossa cidade. Eu fiz hoje uma sugestão ao Executivo para que possa incluir as comunidades terapêuticas no abastecimento prioritário de produtos de primeiras necessidades, assim como os hospitais. Nós temos centenas de pessoas que estão passando pelo tratamento da desintoxicação, do crack, do álcool, diversas substâncias químicas, e essas pessoas precisam ser atendidas, elas não podem deixar de receber o alimento. Por exemplo, uma pessoa que é viciada no crack, vereador Bruno, ela tem a necessidade de comer uma grande quantidade de carboidrato por dia, inclusive para que ela possa ficar mais calma e tudo mais nesse período de desintoxicação. Então, as comunidades terapêuticas, na minha opinião, precisam também entrar no quadro de prioridade da Prefeitura, por isso fiz a sugestão. Parabéns por toda a tua reflexão. Obrigado, vereador Tiago Ferro, Vossa Excelência tem toda a razão na sua sugestão. Nós não podemos deixar essas pessoas, nesse período tão complicado das suas vidas, de desintoxicação, onde ela passa por graves problemas e a vontade de voltar a usar drogas é muito grande, ela não pode passar ou ser provida do seu alimento, que é fundamental. E quando a gente debate a crise, nós estamos acompanhando diversas sugestões que têm surgido, e eu lembro que já foi aprovada nessa casa, na legislatura passada, uma lei de nossa autoria que incentiva o uso de carros elétricos no município. São pouquíssimos os carros elétricos ou híbridos que temos rodando na cidade, e deveríamos ter muito mais, porque essa é uma solução que não depende de combustíveis fósseis e simplesmente ligando na tomada que você tem esse abastecimento. Então, que as viaturas, assim como pequenas motonetas da Guarda Municipal estão sendo utilizadas, para que nós também tenhamos viaturas eletrificadas na cidade, ambulâncias eletrificadas ou híbridas, para que a gente não dependa tanto dos combustíveis fósseis. O outro projeto de lei que nós temos é para que a cachimba fosse concedida por uma PPP. Hoje, a cachimba, quem esteve lá visitando, por exemplo, a Estre, que é do outro lado, mas nós já estivemos na legislatura passada visitando, ela pega o biogás que é gerado da decomposição do lixo e queima em flares. São chaminés queimando um combustível que está sendo gerado, que poderia ser utilizado, por exemplo, no abastecimento das frotas de ônibus. Há diversas tecnologias, não só no país, a tecnologia nacional desenvolvida para combustível, ônibus movido a gás natural, mas também poderia abastecer a frota de táxi, e não precisamos trazer Bruno. Na sequência, não precisamos trazer um gás natural, que é um combustível fóssil da Bolívia. Nós poderíamos estar canalizando e armazenando esse combustível que é gerado através do nosso lixo feito na cidade de Curitiba, que já gera energia no município da Fazenda Rio Grande, mas que poderia também servir não só para abastecimento da frota urbana, mas também ficar como uma geração de energia elétrica para a nossa cidade. E também a gente acompanha outros exemplos que há no mundo. O Japão, por exemplo, já tem mais pontos de abastecimento de veículos elétricos do que bombas de combustível fóssil. Isso mostra um grande avanço daquele país. Obviamente, nós não queremos transformar o Brasil no Japão, mas nós podemos fazer com que bons exemplos daqueles países possam ser aplicados. Então, a energia elétrica, que é abundante no nosso país, nós temos grandíssimas gerações hidrelétricas, temos gerações eólicas, temos um potencial absurdo de geração solar,
e, dessa forma, nós temos que ampliar a nossa capacidade energética buscando fontes renováveis e que sejam disponíveis a um simples ligar de uma tomada, não apenas depender de um caminhão percorrer milhares e milhares de quilômetros para trazer um combustível fóssil até nós. Passo uma parte ao vereador Mauro Bobato. Obrigado, Bruno. Conte comigo. Não é à toa que a Julieta fala. O Bruno, tecnicamente, é muito bom e sempre está nos guiando para os caminhos certos. Conte comigo nisso aí. Eu só ia citar a visita que a gente fez à Estre. Hoje, a Estre usa 6 motores, 6 geradores que geram energia elétrica para 30 mil residências, com base em 3 pessoas. Então, praticamente, a Fazenda Rio Grande quase que é gerado com o próprio aterro sanitário da Estre, na Fazenda Rio Grande é gerado. E aqui é impossibilitado de usar o aterro sanitário da Caximba, que você citou, é impossibilitado de ser usado porque é uma área pública e é administrado pela área pública. Você bem falou do teu projeto para poder viabilizar uma PPP. Eu acho que a gente, como Curitiba, pode ser uma referência, desde que seja guiada por novas cabeças, novas mentes, para a gente procurar otimizar isso aí e ser referência. Nosso presidente da Comissão de Urbanismo, o Hélio, outro dia fez um tour pela Europa, novas iniciativas que a gente consiga buscar esses novos caminhos. Parabéns e conto comigo. Muito obrigado, vereador Mauro Bobato. E todas essas medidas que nós estamos falando aqui já existem tecnologias e, numa época de crise como essa, é a oportunidade que nós temos que ter para ficar menos dependentes de eventuais futuras crises que podem acontecer. Então, nós sabemos da dificuldade do dia a dia. O prefeito Rafael Greca, junto com a sua equipe, está de parabéns nas medidas e ações tomadas no contingenciamento dessa crise para que a população de Curitiba não ficasse desabastecida do transporte coletivo e de outros serviços essenciais, mas são assuntos fundamentais que nós temos que tratar, né, na Câmara Municipal, porque sem combustível nós não vivemos, obviamente, mas esse combustível necessariamente não precisa ser um combustível fóssil trazido por um caminhão a milhares e milhares de quilômetros de distância. Por exemplo, o CAD, que é o Conselho Econômico de Proteção Econômica, agora me fugiu o nome, ele lançou algumas medidas que poderiam, por exemplo, reduzir o custo do combustível, não necessariamente apenas do combustível fóssil, mas do etanol, do biodiesel, que são combustíveis renováveis. E ele faz uma sugestão que eu sempre achei muito válida. Por exemplo, a região de Maringá, que é uma grande produtora de etanol, assim como Ribeirão Preto, assim como Mato Grosso, são grandes geradores de etanol. O combustível sai da usina e vai até uma distribuidora para depois voltar para o posto de combustível. Apenas nesse trânsito, nesse trajeto, foram emitidos milhares e milhares de quilos de CO2 no caminhão que é abastecido a diesel, sendo que na estrada, na beira da estrada, poderia ter um posto de abastecimento com o etanol fabricado a 500 metros de distância na usina. Isso reduziria muito o custo do combustível etanol, principalmente no interior do país. O que acontece hoje, um caminhão que sai de Paulínia, sai da Repar, tem que andar 1.300 quilômetros para levar o diesel até a refinaria, até os postos de combustível, por exemplo, Mato Grosso, sendo que lá é uma das regiões que mais produz biodiesel no país. E a gente acha que a produção de biodiesel é pequena, mas o biodiesel hoje, a produção de biodiesel já supera a produção de etanol no país. Então, são 4 bilhões de litros de biodiesel que são produzidos, que poderiam estar abastecendo os caminhões na região do Centro-Oeste, reduzindo, por exemplo, a dependência da região do Centro-Oeste, ou do Acre, ou de Manaus, do Amazonas, com o combustível fóssil produzido aqui nas refinarias do Sul e do Nordeste do país, que estão a milhares e milhares de quilômetros de distância. Então, parabéns ao CAD por essas sugestões, e nós estamos aqui para debater não só assuntos importantes da cidade de Curitiba, mas também assuntos de importância de relevância nacional. Muito obrigado.